verdade ou fake, hein? Tem circulado nas redes sociais uma série de informações falsas sobre o INSS, afirmando que o INSS, por exemplo, seria obrigado a transformar o auxílio por incapacidade temporária em aposentadoria por incapacidade permanente sempre que a pessoa não puder voltar à função no mercado de trabalho. Outras publicações dizem ainda que o INSS não poderia mais encaminhar segurados para reabilitação profissional. Tudo fake. A gente chamou a Valbe aqui, mais uma quarta hoje, para falar sobre isso, para esclarecer realmente o porquê também essas informações têm circulado, o que está confundindo a cabeça das pessoas. Válbia, bom dia, obrigada pela sua presença, amiga. Aqui mais uma quarta-feira previdenciária no Jornal da Mix. Então, nada disso é verdade, o que eu acabei de falar. Exato, Thaís, nada disso é verdade. Bom dia, amada. Bom dia você que nos ouve. Bom dia, Marcos. Bom dia. Então, o que acontece? Fake news, eu acho, gente, que é o que mais vai existir agora, né? Que sempre existiu, na verdade, mas assim, o INSS está sempre aí na mira para poder levar as pessoas, induzir as pessoas a erro. Essa é a grande questão. Seja pela prova de vida, seja pela reabilitação, seja... Enfim, sempre vai ter um tema que meio que é criado de forma polêmica para confundir as pessoas. Mas a verdade é que nada mudou, gente. Né? Assim, que as pessoas se acalmem, se tranquilizem, porque realmente o que a gente precisa entender é nada no INSS, basta que o ouvinte pense assim. Ora, aquilo que já acontece normalmente, né? As perícias, os recursos que são analisados no INSS, isso leva um tempo e precisa ser provocado. Avalie uma questão dessa. Então, assim, realmente não pensem dessa forma, não é assim. E aí vamos tentar entender melhor como é que a coisa funciona, que ela realmente não mudou, apenas para que as pessoas fiquem antenadas e não caiam nessa ideia. Porque às vezes as pessoas ligam, aqui é do INSS, a gente está ligando porque a senhora já tem muito tempo de auxílio por incapacidade temporária, e aí nós estamos aqui para avisar que a senhora agora vai para a permanente, né? E a incapacidade permanente, isso né? Não existe. E aí as pessoas começam a passar os dados. É fada madrinha, né? Pois é, né? Tá tudo muito automatizado, tá tudo muito moderno, servidor para cada simples, pessoa, né? Parece que estamos falando de INSS. De cara a gente já sabe que não tem nem muita lógica disso acontecer, mas enfim. Agora, um detalhe importante, Válbia, é que com o repasse desses dados, eles podem ser utilizados para que tipo de situação? A criação de uma figura fantasma que pode vir a ser beneficiada, ou do próprio INSS, fraudando dessa forma também o órgão, ou para outro tipo de situação? O que é que tem apontado? O que mais acontece na prática, Marcos, é que uma vez que você recebe esses dados, né, a pessoa que está do outro lado da ligação e se passando por alguém, um servidor do INSS, primeiro, servidor do INSS não liga para você, em hipótese alguma. Parece meio jocoso, mas o INSS não liga para você. É verdade. Não liga mesmo. Ele não ligava para mim, que pagava mais, imagina para você, que está pagando dentro do limite. Ai, Marcos, você é maravilhoso. Exatamente. Tem que ser Marcos, tem que ser Marcos. Outra pessoa não conseguiria fazer esse trocadilho tão bom. Você é maravilhoso. Por isso que eu tô aqui. Eu aprendo muito com ele. Vou usar isso, viu? Onde eu for agora, eu vou dizer, como diz meu amigo Marcos, o INSS realmente não liga para você. Ô, Válbia, vamos esclarecer, né, o que diz, na real, a legislação sobre benefício por incapacidade temporária. Então, o que acontece? O que a gente precisa entender? Só terminando de responder sua pergunta, sua não liga para você, Marcos. Normalmente, quando as pessoas ligam fazer desse tipo de coisa, o que é que eles querem? Eles querem chegar a uma fraude. Para o quê? Para fazer um cartão de crédito, para fazer um empréstimo, para ganhar dentro do INSS um benefício, vai ficar um pouquinho mais complicado, porque você já está no INSS. Entende? Então, assim, como é que eu agora vou lá e vou requerer um novo? Não dá muito, porque você vai ter que passar por alguém, né? Alguém físico, um perito nesse caso. Mas um empréstimo consignado em seu nome, isso com certeza isso pode acontecer tranquilamente. Então, não passe seus dados. Com relação ao que você falou, Thaís, o que acontece? Na prática, né? A pessoa que está aí, você que nos ouve agora,
recebe já um auxílio, vou falar auxílio doença porque é o mais conhecido, mas é incapacidade temporária hoje com a nova lei, só muda a nomenclatura. Quando você está com auxílio doença, automaticamente isso não acontece para o INSS. Aí aqui eu vou deixar um adendo. Onde é que acontece isso? Existe, por exemplo, no estado de Alagoas, uma pessoa que ela saiu, e o nome não é dito como auxílio doença, mas a temática é a mesma, tá? A pessoa saiu, se afastou para se tratar. Então, essa pessoa que se afastou para se tratar porque ela não consegue trabalhar, existe um prazo e está no Estatuto do Servidor, tá? Dentro do Estado, porque é um regime próprio. Então, isso acontece. Se passa por 2 anos, essa pessoa continua afastada do trabalho por conta de questão de doença. Então, a perícia do Estado vai chamá-la para verificar se ela tem condições ou não de voltar a trabalhar. Se não, aí o perito do Estado vai dizer assim, automaticamente eu transformo isso que era temporário em uma aposentadoria por invalidez. Essa é a condição dentro do Estado. Mas entenda, como eu já falei aqui, o regime próprio, cada um tem as suas regras. Eu trouxe exemplificando porque isso na prática existe aqui. No INSS é totalmente diferente. Eu já recebi pessoas que vieram até mim para ver questões de previdência, que eles estão há 10 anos recebendo o auxílio doença. E aí, num determinado momento, como está havendo muito pente fino, que a gente chama, muita ação do INSS para verificar se as pessoas de fato estão ainda com aquela enfermidade que a impede de trabalhar, porque aqui é importante, Thaís, não basta estar doente. Você tem que estar incapacitado. Aquela doença te incapacitou, te impede de trabalhar. E aí é por isso que essa pessoa está com o auxílio doença. Então, na hora que você passa 10 anos, veja, eu já vi pessoas com 10 anos, eu já vi pessoas com 15 anos recebendo e nunca mudou isso. Periodicamente, ela vai a um perito, tá? Ela é convocada, principalmente quando existem essas ações de pente fino do INSS. Mas, quando é que isso se transforma em uma realmente por incapacidade permanente, que é a antiga invalidez? Isso vai se transformar quando você... Primeira coisa, reabilitação nunca deixou de existir. Então não tem tá? um prazo mínimo para você ficar recebendo esse... Você pode receber por 20 anos? Pode. O auxílio doença pode receber por 20 anos. Por incrível que pareça. Por quê? Porque o que é que acontece? Vai depender da tua incapacidade. Então, e aí essas pessoas que chegam lá, né, para conversar com a gente no escritório, elas perguntam, como é que eu faço? Eu me aposento logo? Eu digo, vamos entender as questões de valores, né? E vamos também entender, as pessoas elas precisam entender que se ela sai por uma aposentadoria por invalidez, ela não vai poder mais trabalhar mais nunca. Porque se ela trabalha, vai ser cortado. Se alguém avisa lá que ela voltou a trabalhar, vai ser cortado. Então, essa pessoa vai precisar passar por uma perícia médica, ela que está recebendo auxílio doença. Ela passa pela perícia médica, a incapacidade ela é vista não mais como temporária, ela vai ser vista agora como permanente. Primeiro ponto. Segundo, o médico perito do INSS vai dizer, vamos lá, vamos entender, você consegue ir para um outro tipo de atividade, ou seja, a tal chamada de reabilitação. Então, desculpa, imagine, Thaís, se eu pego uma pessoa que tem um grau de escolaridade menor, então ela não teve muito acesso à educação, ela não sabe fazer muita coisa, vai ficar difícil para ela se reabilitar. Então a gente tem que entender que o perito vai precisar avaliar ser muito criterioso no seguinte sentido, eu não vou olhar só se essa pessoa está doente e não consegue mais trabalhar. Eu vou olhar se essa pessoa está doente, não consegue mais trabalhar, qual é o nível cultural dela, o nível de escolaridade dela, qual é a possibilidade dessa pessoa voltar para o mercado de trabalho absorver essa pessoa de uma outra forma. Então, não fica preso a uma doença. Há outros critérios que precisam ser avaliados. E isso, por si só, já demonstra que essa notícia que está rodando aí é muito fake news, né? Ninguém consegue fazer uma avaliação sem ter ali uma pessoa observando. Então, é importante entender isso. Passa por esses critérios todos. E isso é pessoalmente. Primeira coisa, sai de temporária para permanente. Segundo, não consegue reabilitar. Aí sim,
essa pessoa pode ser convidada a ir para uma aposentadoria por invalidez. Sem passar por isso, não existe, gente. Então, vamos lá. Tem, inclusive, dúvida já aqui com a interatividade. O Antônio Neto, é isso? Tem uma pergunta aqui para a Válbia. Mandou um áudio. Fica à vontade. É com você, Antônio. Tenho uma perna amputada. Já recebo um LOAS. Tem possibilidade disso ter transformado em aposentadoria? Seu Antônio, bom dia. Deus te abençoe. Deixa eu te falar. Quando o senhor amputou a perna, o senhor estava trabalhando? Porque, veja, é possível, quando o senhor fala, é possível sair de LOAS para ir para um benefício, porque o LOAS é um benefício assistencial. Eu consigo ir para um benefício previdenciário. A grande diferença, para quem nos ouve, seu Antônio já sabe disso, é o LOAS, ele não te dá 13º e se você falece, não vira pensão. Então, assim, realmente isso pesa, né? Então, o que é que acontece, seu Antônio? Se quando o senhor teve esse problema de saúde, se o senhor tinha um vínculo empregatício, de alguma forma, seja o senhor de forma independente, ou seja por uma empresa, aí a gente precisaria rever a sua vida antes de ter acontecido este fato, tá? Para a gente verificar se o senhor, como eu costumo dizer, existe para o INSS, né? Se o senhor tem ali o período de graça ou o período de carência, né, se o senhor vertia a contribuição. Então, existem esses critérios para a gente poder dizer. Se sim, há sim a possibilidade do senhor transformar isso em outro benefício. Mas, para isso, o senhor vai precisar demonstrar documentalmente que o senhor tinha ali, né, o senhor existia, que o senhor pagava o INSS ou porque era segurado empregado ou porque pagava por conta própria. Mas eu vou deixar aqui uma dica para o senhor. Caso o senhor diga, né, nos ouvindo agora dizer, não tenho, infelizmente eu não tenho. O que é que o senhor pode fazer? Enquanto o senhor recebe LOAS, o senhor pode pagar, tá, o INSS numa alíquota menor, num valor menor de um salário mínimo, e aí o senhor pode pagar, se o senhor vai estar no Bolsa Família, a sua alíquota seria de 5%, para quê? Porque aí o senhor vai pagando e com o tempo isso vai acontecer o quê? O senhor vai poder, que o senhor demore muito em vida, mas falecendo, isso pode ser transformado numa pensão para quem fica, tua esposa, teus filhos, se forem menores. Ou lá na frente, o senhor vai poder, com o tempo, receber uma aposentadoria. Então, o senhor sai do LOAS para uma aposentadoria, porque quem recebe LOAS, Thaís e Marcos, pode pagar o INSS. Então, fica aqui, né, esse alerta e, de repente, para que levar o senhor a pensar, será que vale a pena? Se o senhor se programar e se o senhor tiver isso como um hábito mensal, sim, vale a pena. Mas aí cada caso vai ser um caso, a gente tem que entender a idade dele, o tempo que ainda, né, tudo isso envolve vários fatores, né? Tá? Mas há a possibilidade. É isso aí, sempre em busca do direito e da melhor execução para beneficiar o previdenciário. É isso que a Válbia faz aqui, sempre nas quartas-feiras, trazendo informações para que você compreenda esse universo tão complexo e que às vezes é recheado de pessoas com má intenção, obviamente disfarçadas de anjos bons, né, nas suas vidas. Válbia, obrigado pela sua presença, obrigado pela lembrança, sempre um prazer reencontrá-la. Até a próxima quarta-feira, uma semana produtiva e a gente se encontra falando de Previdência na próxima semana. Até lá. Amém. Beijo, Deus abençoe a todos. Olha, essa última meia hora do Jornal da Mix tem um oferecimento de Med Rádios, tá?